disse para você que todo verbo de ação é núcleo do predicado e todo predicativo é núcleo do predicado, se eu olho para uma oração que tenha um verbo de ação e um predicativo, esse predicado tem dois núcleos, um núcleo, um verbo de ação, e um núcleo, um predicativo, é, portanto, um predicado verbo nominal. Como isso funciona? Veja o exemplo. Os torcedores cantaram nervosos o hino antes do jogo. Sujeito, os torcedores. Predicado, cantaram nervosos o hino antes do jogo. Então, eu tenho aí um verbo de ação, que é o verbo cantar. Eles praticaram a ação de cantar. E um predicativo, nervosos, que está dando uma característica para o sujeito, para os torcedores. Então, se eu tenho um verbo de ação e um predicativo do sujeito, esse predicado é predicado verbo nominal, porque tem dois núcleos, um verbo e um nome. E aí, para deixar mais claro, eu trouxe outros exemplos, como Hermione aguardava o resultado dos seus exames. Hermione estava ansiosa. E Hermione aguardava ansiosa o resultado dos seus exames. A primeira oração tem um verbo de ação, que é aguardar. Ela está ali praticando a ação de aguardar. Se eu tenho um verbo de ação, o predicado é verbal. Tem predicativo? Não tem predicativo, só tem o verbo de ação. Então, o predicado é verbal. Aguardava, verbo transitivo direto, o resultado dos seus exames, o objeto direto que completa o sentido do verbo transitivo direto. No segundo exemplo, Hermione estava ansiosa. Eu tenho o sujeito, a Hermione, lindinha. Aliás, a Hermione tá aqui, olha que bonitinha. A Hermione, ela estava ansiosa. O verbo estar é um verbo de ligação. Ele está servindo para ligar o sujeito, a Hermione, ao predicativo do sujeito, a uma característica da Hermione, que é, aí no caso, ela está ansiosa. Predicado nominal tem como núcleo um predicativo, uma palavra que não é um verbo, é um nome. No último exemplo, Hermione aguardava ansiosa o resultado dos seus exames. A Hermione aguardava, ela está praticando uma ação de aguardar, então aguardava é o núcleo do predicado e ela estava ansiosa, que é uma característica dela neste momento, um predicativo do sujeito. Se eu tenho no predicado um verbo de ação e um predicativo, este predicado é classificado, portanto, de predicado verbo nominal. Coloquei aqui para vocês mais alguns exemplos, caso não tenha ficado claro. Observe. Mudanças climáticas ameaçam a pesca em escala mundial. O verbo ameaçar é um verbo de ação. O sujeito, eu separei aí o sujeito, que é o que não está sublinhado, né, do predicado. Predicado ameaçam a pesca em escala mundial. Predicado verbal, porque tem um verbo de ação. Em busca de público jovem, Bar Ilha das Flores reabre repaginado. Qual é o sujeito dessa oração? O Bar Ilha das Flores. Ele reabre repaginado em busca de público jovem. Reabre é um verbo de ação e ele reabriu, né? O bar reabriu. E como o bar está? Agora ele está repaginado, ele está diferente. Eu tenho aí então um verbo de ação, reabre, né? Que é o verbo reabrir, e tem um predicativo do sujeito. Repaginado é uma característica neste momento do Bar Ilha das Flores. Eu tenho então, portanto, um predicativo do sujeito e um verbo de ação, predicado verbo nominal. Veja as melhores atrações para as férias de julho e programe-se. Agora você precisa prestar atenção, porque eu tenho aí dois verbos. O verbo veja, né, que é o verbo ver, e programe-se, que é o verbo programar-se. Se eu tenho dois verbos, quantas orações eu tenho? Duas orações. Então eu preciso classificar o sujeito e o predicado de cada oração. O sujeito é o mesmo, né? O sujeito está oculto, é veja, veja você, programe-se você. Quem escreveu aí a matéria está falando, dialogando com o leitor. Então veja o quê? As melhores atrações para as férias de julho e programe-se. Dois verbos de ação, dois predicados verbais, então, e o verbo e toda a frase, né, é o predicado, já que o sujeito está oculto, o sujeito é você. Por fim, o último exemplo, Arnaldo César Coelho faz críticas ao uso do VAR.
tem sido uma muleta. Então eu tenho aí duas orações, porque eu tenho dois verbos, faz, e depois uma locução verbal tem sido sujeito da primeira oração. Arnaldo César Coelho, ele é o sujeito, ele praticou a ação de fazer críticas ao uso do VAR. Como eu disse, tá rolando a Copa ainda no momento que eu tô gravando. E na oração de baixo tem sido uma muleta. A locução verbal tem sido expressa, tem aí função de um verbo de ligação, porque liga o sujeito, que nesse caso está oculto, que é o VAR, né, o árbitro de vídeo, ao predicativo do sujeito, a uma característica, de acordo com o Arnaldo César Coelho, desse sujeito, que é muleta. Então eu tenho aí um predicado nominal, porque tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito.